Olá pessoal, o que faz ou estourar uma guerra civil em um país? Eu encontrei um livro aqui que pode ter a resposta para isso. Bom pessoal, é o seguinte, este livro aqui, Peguem a Foice e Vamos à Luta, pode ter a resposta para essa questão da guerra civil, né? O subtítulo dele aqui é Determinantes Agrários da Guerra Civil. Então é o seguinte, normalmente quando se fala de guerra civil, a gente pensa em alguns continentes como África, a gente pensa em América Latina, a gente pensa na Ásia, e aí a gente é levado a pensar que quando há uma guerra civil é porque há dois grupos que vão disputar ali uma questão religiosa, uma questão étnica, mas esse livro aqui do Arthur Zimmermann, né, o autor desse livro, ele vai então trazer uma visão diferente sobre a guerra civil, né, do que a gente está acostumado a ouvir. Uma coisa importante, né, é a definição de guerra civil, né, antes da gente dizer o que leva um país a ter uma guerra civil, né, importante entender qual é a definição mais aceita, né. Então ele vai colocar aqui na página 29, né, então ele vai colocar aqui o seguinte, né, que a definição mais aceita de guerra civil na academia é que ela é um conflito armado entre dois atores domésticos sobre uma incompatibilidade contestada, né? Uma discordância sem via de solução pacífica, no caso, né? E aí vai resultar um grande número de mortes. Só que ele vai colocar uma discussão aqui do que, às vezes, um país muito populoso, um número grande de mortes não é a mesma coisa do que um grande número de mortes num país menos populoso, né? Então, ele vai comparar aqui, por exemplo, Liechtenstein, né, que tem uma população minúscula, com a China, que é o país mais populoso do mundo, né? Mas isso aqui não importa tanto pra gente agora, né? Mas o que importa aqui é isso, né? Entender que é um conflito armado entre dois atores domésticos, né? Que não vão ter uma solução pacífica para um conflito, né? Mas aí quais são as determinações, né? Para que uma guerra civil aconteça? O que pode levar uma guerra civil a acontecer? Bom, então é o seguinte, o que ele vai colocar aqui principalmente, pessoal, é a questão da terra, né? Da concentração de terras e da desigualdade existente em um país. Então o que ele vai colocar é que quanto mais o país é dependente do meio agrário, significa que ele é mais atrasado aí na questão técnica, né? Então quando ele é bastante atrasado na questão técnica, significa que a população, a maior parte, ainda está no meio agrário, né? Então se ela está no meio agrário, há uma pressão aí para a questão da subsistência, né? Então o que acontece? Se houver uma concentração de terras, isso potencializa aí a possibilidade de uma guerra civil. Só que ele vai colocar o seguinte, né, é que dependendo de como também o governo estiver constituído, né, se for um regime democrático, há uma chance menor de que essa guerra civil aconteça, né, assim também como se for um regime autocrático, né. O que ele vai colocar é que quando há um regime indeterminado ali entre a democracia e a autocracia, você tem uma chance maior de que aconteça a guerra civil. Então, se alia essa questão da concentração de terras, né, com a questão da desigualdade social e aí com a questão da indefinição aí do regime de governo, né? Então, ele coloca que quando há uma democracia, a preferência aí dos atores que vão possivelmente aí entrar no conflito pelas terras é resolver isso pela via, então, democrática, através das instituições. Então, eles vão tentar o impeachment ali do governante, eles vão tentar agir pelas vias institucionais. Quando é uma autocracia, ou seja, um poder mais autoritário, então a possibilidade de você ter uma guerra civil é menor, porque o poder autoritário vai ter um controle militar maior sobre o país, né? Agora, quando há uma indefinição entre democracia e autocracia, então essa indefinição ela possibilita aí uma ação de guerra civil, né? Então é isso que ele vai colocar. Então, o que fatores aí ele vai colocar aí como principais? Então essa questão da concentração de terras junto com a desigualdade social no campo, né? Então em países aí que não são tecnicamente avançados, né, tecnologicamente avançados, essa chance é maior, mas só que isso também vai se combinar com a questão do regime de governo, né? Então essas são algumas das hipóteses que ele vai colocar. Então, pessoal, essa questão aí, só complementando apenas aí na questão da concentração de terras, se você tem um regime de pequenas propriedades acontecendo no país, então a produtividade dessas propriedades também vai ser importante, porque se elas não forem muito produtivas, né, se não houver essa possibilidade de produção satisfatória por elas, então há um risco também da guerra civil acontecer, né? E também a questão aí dos tipos de camponeses que participam de uma guerra civil, né? Então o que ele vai colocar? Que existe uma discussão aí entre os especialistas nessa área de que você tem aí
uma corrente que vai defender que quando você tem muitos trabalhadores sem terra no país, há uma possibilidade maior de guerra civil. Só que o outro grupo vai acreditar que, na verdade, a possibilidade maior é quando você tem um grande número de pequenos proprietários no país, né? Então, essa discussão aí nesse quesito está em aberto ainda, né? Mas esses, então, aí são alguns fatores, né, pessoal, que ele coloca aí. Então, essa questão da concentração de terras, junto com a desigualdade social proveniente daí, a questão aí do tamanho da população rural, né, no país, né, isso tem a ver aí com o nível técnico dele, e aí também a combinação com essa questão aí do regime de governo, né, se é um regime democrático, se é um regime autoritário, ou se é um regime híbrido, né, então é isso aí que ele vai colocar. Bom, pessoal, o que tinha para falar era isso daqui, então eu indico esse livro, né, Peguem a Foice e Vamos à Luta, Determinantes Agrários da Guerra Civil. Aqui nesse livro ele vai colocar uma série de dados aqui, um tabelamento aqui sobre esses dados, né? Ele vai colocar vários índices aqui interessantes, né? Então vale muito a pena ler esse livro, né? Isso aqui foram só algumas ideias que eu coloquei a respeito dele, né? Então, Arthur Zimmermann, Peguem a Foice e Vamos à Luta, esse é o nome do livro. Pessoal, por enquanto é isso daqui, obrigado e até a próxima.